Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração de um bolo. Vocês já viram aí na capa, né? Vai ser 2 andares com o tema de Arca de Noé. Ele tá aqui já prontinho. E eu mostrei tudo pra vocês, como que eu fiz, né, a decoração, esse solzinho, como que eu fiz a arca. A arca é fake, então eu fiz com a base de isopor. Mas o resto da decoração é tudo pasta americana, os bichinhos 3D. Então eu mostrei tudo pra vocês. Então acompanha aí como que foi o processo. E bora pra decoração, né? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, gente, porque foi muito detalhado. Eu demorei quase 4 horas. Para cobrir o bolo, né, da parte de baixo, o branco, e eu já fiz a sobreposição. Eu fiz a sobreposição dessa forma, sem cobrir o bolo de cima, porque a gente vai cobrir ele diferente. Ele vai ter uma decoração de água, né, de mar. Então, algumas pessoas fazem assim, cobrem o bolo todo com a pasta americana e depois vem fazendo esse detalhe de água. Mas dessa forma a gente vai usar mais pasta americana, ou seja, a cobertura vai ficar muito grosseira para a pessoa que vai comer. E a gente vai acabar gastando também em custo, né? Vai gastar muita pasta americana. Então o acabamento não fica legal e você acaba tendo um custo maior. Então quando tem decoração assim, com babadinhos ou com essa decoração de água, eu faço dessa forma. Primeiro eu abro a pasta americana, como se fosse um círculozinho um pouquinho maior que a parte de cima. Não precisa medir nada não, é só você olhar e ter noção. E aí eu coloco um pouquinho de água, né, e colo na parte de cima. Eu vou alisar ela um pouquinho com o alisador para deixar todo certinho. Corto a parte da lateral toda bem rente ao bolo mesmo. Eu corto certinho e depois eu venho acertando com o alisador. E só depois é que a gente vai fazer os babados na lateral. E aí dessa forma a gente não gasta tanta pasta americana e o acabamento fica bonito do mesmo jeito.
Então, esse daí vai ser com 2 tons de azul. E aí, primeiro eu vou fazer com essa cor azul clarinho. E aí vão ser 3 camadas, vão ser 3 babadinhos com essa cor. A iluminação ficou dando uns flashzinhos assim, eu não vi na hora que eu tava gravando, mas eu acho que foi porque eu fiquei próximo à câmera. Então cada vez que eu me aproximava, ela meio que tirava do foco e dava essa luzinha assim, por isso que vai ficar algumas vezes assim no vídeo, então vocês ignorem, por favor. Então eu fiz dessa forma. Eu vou passando um pouquinho de água no bolo para poder grudar ele, né? E aí eu abri a pasta americana, fiz um rolinho, abri e vim cortando os babadinhos assim mesmo com o cortador de pizza que eu uso. E aí pra colocar, eu tentei colocar assim, segurando a pasta, mas aí ela ia rasgar por conta do peso. Então eu passei um pouquinho de amido de milho pra não grudar muito quando eu enrolasse, né? Porque a pasta tava molinha ainda. E aí eu fiz um rolinho e vim aplicando no bolo. E aí eu cortei. Vocês viram que sobrou um pouquinho de pasta ainda. Eu poderia continuar colocando esse rolinho todo. Só que aí, quando eu viesse com o próximo rolinho, a união de cada começo e fim ia ficar diferente. Então ia ter partes que a união ia ficar no meio, ia ter outras que ia ficar na frente, e eu queria que todas ficassem para a parte de trás, porque assim o acabamento fica mais bonito. Mais na frente vocês vão ver como que vai ficar. Você pode fazer das duas formas. Eu acho mais bonito assim, para que o acabamento fique mais bonito e as uniões fiquem só em um lado, que é na parte de trás, né? Então aí eu faço e quando chega no final eu corto. Mesmo sobrando pasta, mesmo podendo continuar, eu corto para que a parte da frente fique bem mais bonita. E aí eu apliquei nessas 3 camadas com o azul mais clarinho e vim soltando um pouquinho a parte de babadinho dele de cima, para que ficasse mais soltinho e desse uma ideia mais de água. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Na parte de baixo tem 2 babadinhos com esse mesmo azul. Então eu vou fazer em tamanhos diferentes. Esse primeiro vai ser um pouquinho grandinho, né? Vai ser mais ou menos até a metade do bolo. É um pouquinho abaixo da metade. E aí depois eu vou fazer outro com a mesma cor azul, só que um pouquinho mais baixo. Vocês vão ver como vai ficar o efeito depois. E depois eu vou vir com mais um que vai ser na cor escura. E aí vai ficar esses nuances, né? Das cores, os babadinhos, como se fosse a água. E sempre que eu vou fazer esse rolinho, às vezes não dá pra mostrar, né? Porque eu cortei pra não ficar tão grande o vídeo. Mas eu sempre passo um pouquinho de amido de milho, pra a pasta não grudar. Então eu abro ela, depois eu venho passando com a mão mesmo um pouquinho de amido e faço o rolinho. E aí eu tô aplicando a camada com o azul clarinho. Depois eu vou vir com mais uma camada com essa mesma cor e depois com a outra.
E olha que lindo que ficou, minha gente. Tá vendo que a união ficou toda na parte de trás. E nos lados e na frente não ficou nenhuma emenda. E aí ele já tava coberto, né? Já tá pronto para receber a decoração, que vai ser os bichinhos, o sol, o arco-íris. E aí eu vou começar fazendo o solzinho. Para fazer ele a base dele, para que não colocasse uma bola de pasta americana e pesasse tanto no bolo, eu preferi usar essa bolinha de isopor. Eu cortei ela no meio e aí eu fui cobrindo com a pasta americana. Dessa forma que eu fiz, eu tirei, né, a parte da pasta de trás. E aí ficou aparecendo o isopor. E aí quem visse o bolo na parte de trás ia ver que tinha um isopor ali. Então eu tirei e fui fazer novamente para cobrir a bolinha toda. Então eu fui fazendo meio que uma trouxinha, né, com ela para cobrir toda. Cortei o excesso com a tesoura. E para ir tirando as imperfeições, alisando, eu vou usando o alisador, né? Eu vou apertando e depois eu vou usando as mãos mesmo. É melhor fazer com a mão porque você vai apertando, vai ajeitando e aí ele vai ficando todo certinho. Depois eu coloquei nele um palito para poder segurar ele, né? E poder enfiar no bolo. Porque se a gente só colar ele assim no bolo, ele vai tombar, vai acabar caindo. Porque é grandinho e de certa forma ainda pesa, né? Então eu enfiei o palito e fui medindo a altura. Como eu já tinha enfiado demais, se eu enfiasse mais, ele ia acabar passando pro outro lado. Então eu preferi cortar um pouquinho o palito na parte de baixo. E aí eu enfiei ele no bolo. Lembrando que eu tô seguindo a referência que a cliente me mandou, tá? Então a decoração foi a cliente que escolheu. Então eu enfiei o solzinho todo, só que depois eu tive que puxar um pouquinho mais pra cima pra poder fazer esse efeito, né? Como se ele estivesse flutuando. E aí eu vou fazendo as partes da lateral dele, né? Ao redor dele todo. Na hora eu vou fazendo como se fosse uma coxinha. Depois eu dou uma apertadinha nele e achato. E aí eu vou e colo no bolo. Eu sempre vou medindo. Eu faço, meço um pouquinho, vejo se tá bom o tamanho. Se não tiver, eu tiro um pouco de pasta ou coloco um pouquinho mais. E aí eu vou fazendo ao redor do solzinho todo. Ele ficou pronto e agora a gente vai fazer o arco-íris. Para o arco-íris a gente vai usar essas cores aí que eu separei, que vai ser o lilás, o laranja, o amarelo, o verde e eu acho que são essas mesmo. E aí eu vou fazendo uma tirinhas
Eu não tinha um cortador igual esse da referência que tinha, então eu preferi fazer na mão, para não ficar muito diferente e ficar meio estranho, né? Então eu abri a pasta verde e depois eu vou vir cortando na mão mesmo, sem desenho, sem nada. Porque como são folhas, não precisa ficar uma igual a outra, né? Pode ficar uma maior, outra menor, pode ficar uma mais gordinha, uma mais fininha, que não vai ter problema e não vai ficar feio. Então eu só vou fazendo mesmo os formatinhos de folha com estilete. E depois eu vou vir fazendo as marcações com o próprio estilete. Eu vou cortando a lateral, fazendo as marcaçõezinhas, vou fazendo um riscozinho como se fosse de folha, para que ele fique assim, uma diferente da outra mesmo. E olha como já dá um efeito legal. Tá vendo as folhas como ficou bem bonita com as texturas? E agora a gente vai para a parte de cima. Essa parte de cima, gente, eu não consegui gravar, né? Porque eu fiz no dia anterior, eu não ia gravar esse bolo. Então eu decidi gravar depois. E essa parte eu já tinha feito. Essa arca, eu esculpi ela no isopor, né? Eu comprei uma base de bolo de 25 centímetros. E aí eu vim cortando e esculpindo na mão mesmo. Eu fiz esse desenho na parte de cima, como se fosse do barquinho, né? Seguindo a referência. E aí eu vi que tava pequeno, depois eu fiz um maiorzinho. Como dá pra ver ali que tem umas 3 marcações. Então eu fiz essa marcação em cima e depois eu vim cortando a lateral todinha com a faca. Então eu fui fazendo assim na mão mesmo, sem molde, sem nada. E aí pra dar esse efeitozinho de barco. Depois eu dei uma lixada nele com lixa mesmo, de lixar a parede, pra que o isopor ficasse bem fininho. E aí ficou dessa forma. A outra parte amarela é um copozinho de isopor que eu cortei também, ele é mais alto, então eu cortei para ficar a proporção melhor com esse barquinho e aquele triângulo também.
Depois de cobrir ele todo, eu fiz esse acabamento na parte de cima. Eu só fiz uma listrinha mesmo de pasta, né? E colei na parte de cima. E aí na lateral eu vou fazer essas marcações com palito mesmo. O mesmo palito que eu uso para tirar as bolinhas, que ele tem uma ponta fininha, então é bom de fazer com ele. Eu vim fazendo essa marcação na lateral, fazendo os riscadinhos. E aí depois eu vou fazer o acabamento na parte da lateral, do cantinho dele, que ficou a emenda aí. E aí eu vou fazer mais uma listrinha dessa. Vou colar e na parte de cima eu vou dar uma entortadinha, né? Eu vou meio que fazer um rolinho pra ficar um acabamento do barquinho mesmo, na lateral. Agora a gente vai cobrir esse rolinho, né, da parte de cima, esse copinho. E aí eu faço da mesma forma, abro a pasta, venho fazendo o rolinho nele. Depois eu corto, tiro o excesso de tudo e venho ajeitando ele, acertando, né, com o alisador para tirar as imperfeições. Eu vou amassando também, para que ele fique bem lisinho. Depois eu vou colocar ele em cima do barquinho e aí a gente já vai estar montando ele, né, dando forma nele.
E a arca ficou pronta, ficou dessa forma, tá vendo? E aí, pra colocar no bolo, eu coloquei um pouquinho de ganache ali em cima do bolo. E coloquei uns palitos também, como se fosse fazer uma sobreposição de bolo, sabe? Quando a gente coloca os palitinhos e depois coloca o bolo em cima, né? Eu coloquei 3 palitos, bem rente ao bolo. Coloquei um pouquinho de ganache e botei o barquinho em cima. Porque aí, se ele pesar, né? Tanto no transporte ou até na festa, ele não vai pesar no bolo. E aí não vai correr risco de rachar o ganache do bolo, de pesar e danificar, né? Dessa forma, o peso dele vai ficar todo em cima do palito. Então, o ganache ajuda a colar ele, a segurar, e o palito ajuda a estruturar. Depois, nesse vãozinho que ficou, né, na parte de cima, eu coloquei um pouquinho de pasta americana. Eu fiz vários rolinhos, como se fossem umas cobrinhas, e depois eu fui entortando elas, para dar essa ideia de água. E aí eu fiz com os mesmos tons dos bolos de baixo, o azul clarinho e o azul mais escuro. E aí a gente vai alternando um claro, um escuro, para que fique essa ideia mesmo de água. E ele já tá quase pronto, né? Já tá dando forma. E agora eu vou fazer a boca e o olho do sol. Eu fiz com pasta americana também, então eu só fiz um rolinho pra boca e colei. Depois eu vou fazer as 2 bolinhas pretas pra fazer o olho. Os bichinhos eu já tinha feito, gente, no dia anterior, então por isso que eu não gravei aí nessa parte. Eu só fiz colar eles no bolo, né? Porque eu já queria que eles secassem um pouquinho, então eu fiz na noite anterior e deixei lá secando. E aí eu só tava colando, tava fazendo acabamento. Como eles são um casal, né, a arca, eu tava colocando uma florzinha em cada um dos casais, né? Colocando blush, essas coisas. Então eu só tava meio que colocando mesmo o casal só pra finalizar. E esse foi o resultado. Ele ficou enorme, quase não deu pra ficar assim na câmera ele todo, né? Tinha que dar uma giradinha na câmera, subir e descer, pra poder pegar ele todo. E ficou assim, os bichinhos na parte de cima, na arca. Como são um casalzinho, cada um deles tem um blush, né? E tem a florzinha. Depois descendo mais, a gente tem o solzinho, tem o arco-íris, tem o pé de coco. Eu fiz essas marcações também na arca, tá vendo? Que eu não mostrei no vídeo. Mas eu só fui meio que riscando ele com a pontinha do estilete, pra dar essa ideia de madeira, né? Por conta da arca. Na parte de baixo também, eu usei com o pincel um pó perolado e álcool de cereais. Eu fiz nessas ondinhas dele. E a união, né, da pasta americana ficou toda pra parte de trás, como eu mostrei pra vocês, como eu falei pra vocês, né? Porque assim o acabamento fica bem mais bonito na frente, porque não fica emenda, não fica nada. Ele fica todo retinho na frente e fica tudo pra parte de trás, que não fica feio também, né? Mas que também não fica legal se ficar na frente assim. E aí na parte de baixo, como eu falei pra vocês, ficaram 3 ondinhas, 2 mais claras e uma mais escura. O pé de coco. E ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like também, se inscrever aqui no canal, viu? Eu vou deixar aqui no final também o registro que a cliente nos mandou do bolo na festa, como que ele ficou lindo lá. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.